Você encontrou 1 Reis, capítulo 22, amém? Eu quero ler alguns versículos desse texto. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Diga comigo: consulta primeiro. Consulta primeiro a palavra do Senhor. a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. E lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda. Eu quero que você repita isso comigo para você prestar bastante atenção. Diga assim, repita comigo o verso 7. Diz assim: disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá. Diga comigo. Respondeu o rei de Israel a Josafá. O que ele respondeu? Diga: a um. Amém? Amém. Então, você pode se assentar em nome de Jesus. Ouça, essa é a tua palavra. E eu te peço, Deus, que nessa manhã o teu Espírito Santo venha e tome-nos por completo, com a revelação do texto que acabamos de ler e de todas as Escrituras. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha falar profundamente à tua igreja, que aqui espera e aguarda ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, eu me candidato nessa manhã a ser um canal pela qual o Senhor falará ao teu povo. Senhor, santifica-me e purifica-me, porque a tua palavra é santa e verdadeira. Que ela não saia sem nenhuma distorção e sem falta de coisa alguma, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos fala de um famoso rei que nós tanto conhecemos por causa da sua esposa, a rainha Jezabel. O rei Acabe, como você deve saber, ele reinava porque houve uma divisão em Israel. Israel se dividiu e tornou-se reino do sul e reino do norte. Então, assumiu de um lado Acabe e sucessivamente, por sucessão, recebeu e assumiu o rei Josafá, que estava em Judá, em Jerusalém. Então, quando o reino se dividiu, Deus permitiu 2 tribos guardarem Jerusalém, para que Jerusalém não se corrompesse. Nesse tempo, quando Acabe se casou com a sua esposa, uma mulher que servia a Baal e que implantou todos os costumes de Baal em Israel, todas as falsas divindades, toda a promiscuidade, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, foi implantado em Israel por aquela rainha má e um rei que não tinha voz ativa e que não tinha convicções da palavra de Deus e não conhecia a Deus verdadeiramente. Do outro lado, havia 2 tribos
que não haviam se corrompido e que guardavam o santuário de Deus. A Bíblia diz que por causa de Davi, Deus não permitiu que toda Jerusalém ou que toda Israel se corrompesse. Por causa da aliança que Deus havia feito a Davi, então a tribo de Judá se levanta e guarda o santuário do Senhor com uma força extrema vinda dos céus. Apesar de toda a oposição que havia em Israel, ainda havia pessoas que mantinham a santa aliança. E de repente, dois judeus de lados opostos fazem uma aliança de guerra, uma aliança para a retomada de uma herança. Havia uma herança chamada Ramote Gileade, uma cidade. Essa cidade ela foi muito importante porque quando nas distribuições da terra, na entrada da terra, essa cidade tornou-se uma cidade levítica, ou uma cidade levita. Uma cidade onde os sacerdotes, eles tinham um lugar de descanso. Ela se tornou uma cidade refúgio para os sacerdotes. E em um tempo determinado, o rei Salomão fez daquela cidade uma cidade celebre, um lugar onde se guardava o alimento da casa real. Então, essa cidade era muito importante. Ramote Gileade era uma cidade muito importante. E ela foi invadida pela Síria e tomada. Quando um dia esses dois reis se reúnem, o rei Acabe, ele diz: nós temos que tomar a nossa herança de volta. Josafá olha para aquilo que o rei Acabe havia dito, e ele tem um temor no seu coração, porque quando você for ler a história de Josafá, você vai encontrar um reformador, um homem reformista, um homem cheio de intenções de purificação para a terra, um homem que não se contaminou, um homem que se esforçou para que a palavra de Deus não fosse esquecida no meio daqueles a quem Deus havia o entregado. E a Bíblia diz, amado, que Josafá, por causa da palavra de Deus que ele carregava dentro do seu coração, embora ele fosse pequeno, ele se tornou um assombro para os reis da terra. Embora ele fosse, amado, comparado com os outros reis, alguém minúsculo, a Bíblia diz, amado, que ninguém conseguia invadir Jerusalém, porque Josafá não se apartava da palavra de Deus. O Senhor guardava Jerusalém através da vida de Josafá. Os egípcios temiam Josafá e era um exército em número extremo. Os outros reis da terra temiam o Egito. O Egito temia Josafá. Os egípcios, eles invadiam as terras. Os assírios invadiam as terras e tomavam, levavam cativas as mulheres, faziam os homens escravos. Mas aquelas duas pequenas tribos, guardadas por aquele homem que ouvia a palavra de Deus e ensinava a palavra de Deus todos os dias, nenhum exército poderoso conseguia entrar na herança que Deus havia entregue a ele. Porque quando um homem, amado, está firmado a palavra de Deus, não importa o tamanho que ele pareça aos homens, porque o que vai diferenciá-lo é se Deus está no lugar onde ele está. Amém. Josafá nunca se preocupou em ser pequeno. Josafá nunca se preocupou em não ter a grandiosidade talvez do que o reino do sul tinha, que eram seus compatriotas. Ele nunca se preocupou com a fama de Jezabel, ele nunca se preocupou com a fama de Acabe. Se nessa manhã eu perguntasse para você, conte a história de Acabe, você contaria. Se eu te perguntar, conte a história de Josafá, talvez até os dias de hoje você não o conheça. Mas ele não estava preocupado com a fama, ele não estava preocupado com o que as pessoas diziam. A verdade é, ele não temia mal algum.
Ele não temia os reis das outras nações, pelo contrário, as outras nações olhavam para ele com assombro, diz a palavra de Deus. Se você quiser, depois você pode ler a história dele em Crônicas 17, a partir do capítulo 17 de Crônicas, você pode ler toda a história de Josafá. A Bíblia diz que os reis tinham medo, tinham assombro, e diziam: o que acontece com aquele homem? E o testemunho era: Deus é com ele. Amém, Senhor. Quando as pessoas perguntavam aos reis poderosos: por que nós não entramos, não invadimos e não tomamos Jerusalém e a destruímos? Alguém dizia: porque tem um cara chamado Josafá, que é um cara apegado à palavra de Deus, e porque ele ama a palavra de Deus, o Senhor o defende. Olha que testemunho a respeito de alguém. Você já imaginou se alguém desse esse testemunho a respeito da tua vida? Por que alguém não consegue destruir aquela pessoa? E o inimigo dizer: porque aquela pessoa apegou-se à palavra de Deus, então Deus o defende e ninguém pode tocá-lo. Amém, meu Senhor. Aleluia. Eu estou falando, amado, de um reino reduzido. Para você ter uma ideia, Israel inteiro, as 12 tribos, é menor que o estado do Piauí. O país de Israel, todo, os 12, é menor do que o estado do Piauí, para você ter uma ideia. Agora você pega isso e arranca 80% e entrega 20% na mão de um cara que teme a Deus. Os reis não conseguem arrancar esse cara de Jerusalém. Aleluia, Senhor. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. É como um estado brasileiro, Deus entrega uma cidade para esse cara guardar, e nem a maior potência do mundo consegue entrar na cidade. Amém, aleluia, Senhor. Você consegue imaginar isso? O Egito era a maior potência do mundo naquela hora, e eles tinham medo de Josafá, de não mexe com ele, que esse cara é terrível, porque o Deus dele guarda ele, porque ele ama a palavra do Senhor. A Bíblia diz, amado, que Deus levanta ele, Josafá, para guardar a aliança davídica. A aliança que Deus havia feito com Davi. Então Deus diz para ele: você é uma herança de adoradores. Aleluia, Senhor. Porque Deus guarda os seus remanescentes. E eu quero dizer para você nessa manhã: você é a herança de adoradores. Você é uma santa semente, como diz a palavra de Deus. E não importa se olhem para você e vejam você, nova aliança, como uma semente pequena. O potencial da semente, querido, está no Criador, que a faz crescer, que a faz frutificar, que a sustenta com o sopro dos seus narizes. Aleluia. Não importa se olham para você e dizem que você não pode. Não importa se olham para você e dizem é pequeno. Não importa se olham para você e dizem é fácil de vencer. Porque quando eles se derem conta que você é uma pessoa que está aliançada com a palavra de Deus, que não abre mão das promessas do Senhor, que não abre mão de viver os preceitos que Deus determinou, ninguém vai arrancar você do lugar que Deus colocou para você guardar. Você precisa entender isso. Ninguém pode, amado, destruir um adorador. Ninguém pode, querido, arrancá-lo do lugar aonde Deus te colocou. Se você for fiel à palavra do Senhor, Deus vai se comprometer com você de tal maneira que ninguém poderá arrancar. Aleluia, Senhor. Senhor Cristo. Acabe recorre a Josafá para recuperar uma cidade que lhe foi roubada. Acabe perdeu a herança e recorre a Josafá e diz: me ajuda a tomar, porque eu sei que se eu for com você, os reis temerão. Vem comigo para recuperar a minha herança. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? É, meu Senhor. O grande Acabe recorrendo ao pequeno Josafá.
A Bíblia diz, amado, que os assírios pagavam tributos para Josafá não atacá-los. Era ridículo. Chegava a ser ridículo. Os assírios, ano a ano, a Bíblia diz que encheram Josafá de ouro. Eles, depois lá em 1 Crônicas 17, 18, encheram, os assírios davam ouro e diziam assim: ó, isso aqui é para você não nos atacar. Não precisa atacar, a gente faz você. O que você quer? O Josafá dizia: deixa eu ver, um navio carregado de ouro. Aí eles diziam assim: para quando? Ele disse: quando vocês puderem. Aí ele disse: então na semana que vem vai estar aí. Ridículo. Então Acabe diz assim: vem cá, Josafá. Sabe por quê? Porque no fundo Acabe tinha raízes hebraicas. Acabe era incapaz de lidar com a idolatria que ele mesmo deixou ser implantado no reino. E ele recorre a Josafá. E ele diz a Josafá: vem comigo, me ajuda a recuperar a herança que eu perdi. Mas Josafá diz: eu vou com você, eu serei um com você, contudo que primeiro nós consultemos a palavra de Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Eu vou com você, mas só se for dentro da Bíblia. Eu ando com você, mas só se você se converter, cara. Eu ando com você, mas só se você reconciliar-se com a palavra de Deus. Amém. Amém, meu Santo Espírito. Não dá certo fazermos aliança com pessoas que estão desviadas da palavra. Eu vou com você recuperar a tua herança se você se comprometer com a palavra de Deus. É assim que os homens de Deus agem. Você está entendendo nessa manhã o que o Espírito de Deus está dizendo para você? Não adianta se aliançar com Acabe porque tem prestígio, porque a esposa dele é filha do rei de Tiro. Não adianta. Com certeza não, meu Deus. Porque o que vai importar mesmo é se Acabe vai se reconciliar com a palavra. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. O interessante disso é que no capítulo anterior, se você ler o capítulo 21, o profeta Elias chega para Acabe e diz assim: Deus vai te matar, cara. Deus vai fazer o teu sangue ser bebido pelos cães. Você se tornou desprezível. Você vai morrer. Quando Deus disse isso para Acabe, no capítulo anterior, a Bíblia diz que Acabe se humilhou. Imagina você, Acabe se humilhou, Acabe se prostrou diante do Senhor, ele vestiu panos de saco, e diz a palavra de Deus que ele pediu perdão a Deus. E a Bíblia diz no verso 28, que nosso Deus é um Deus de misericórdia. No capítulo 21, no verso 28. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, presta atenção. Deus disse para Elias: Acabe se humilhou. Era isso que eu queria da parte dele. Acabe se humilhou. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Não viste que ele veio humildemente buscar a minha misericórdia? Porque ele se humilha diante de mim. Eu não vou trazer esse mal nestes dias, mas nos dias do seu filho eu vou trazer sobre a sua casa. Aquilo quebrantou o coração de Acabe, que tocou o coração de Deus. Então Acabe procura Josafá. Fazia 3 anos que ele não se falava. Então diz a palavra de Deus que dentro daquele quebrantamento ele chama o homem de Deus. Ele foi convencido pelo juízo. Mas há uma coisa muito tremenda que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A Bíblia diz assim: que o Espírito Santo, uma obra completa, um ciclo completo de transformação, ministrei isso ontem para os jovens. Um ciclo completo de transformação.
o Espírito Santo faz na vida do homem? Ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém, Senhor. O ciclo completo. Jesus disse isso em João capítulo 16. O Espírito Santo, para que a obra seja completa na minha vida, eu preciso ser convencido pelo Espírito de Deus do meu pecado, do juízo de Deus sobre a minha vida e da justiça de Deus. Verdade, Senhor. Acabe quase foi transformado. Por que você diz isso quase? Porque ele não foi. Ele foi convencido do seu pecado, então ele se humilhou diante do Senhor, porque ele foi convencido do juízo de Deus que viria sobre a sua casa, e ele quebrantado por aquilo, porque reconheceu o seu pecado, ele quebrantado por aquela circunstância do juízo de Deus ser anunciado, ele então amolece o seu coração e chama o homem de Deus para ajudar ele a recuperar a herança perdida. Você está acompanhando comigo, amém? Amém. Entra no Espírito, para você entender o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Peça ajuda ao Espírito de Deus para fazer você entender o que Ele está te dizendo nessa manhã. Porque às vezes pessoas, por causa da visitação de Deus, por causa da visitação profética, elas se convencem até um certo ponto, até onde elas permitem o Espírito de Deus agir. Acabe permitiu o Espírito de Deus agir na vida dele enquanto ele tinha um interesse pessoal. Aonde o interesse pessoal dele alcançava, ele deixou o Espírito de Deus agir. Mas quando vem o interesse de Deus em sua vida, ele aborta a missão de transformação do Espírito de Deus na sua vida. Com certeza, Senhor. Muitas vezes nós somos convencidos pelo Espírito do nosso pecado. Muitas vezes nós somos convencidos pelo Espírito de Deus do juízo de Deus. Mas nós não permitimos a ação da justiça de Deus. Você sabe o que é a justiça de Deus? Jesus é a justiça de Deus. Amém. O sacrifício pela sua vida é a justiça de Deus. Jesus se fez justiça de Deus, diz a palavra santa. Então, querido, é eu conhecer a redenção. Justiça de Deus é quando eu me torno o sacrifício. Amém, meu Eu Senhor. vou repetir para você entender. Ser convencido do pecado é quando Deus me mostra que eu estou errado. Ser convencido do juízo é o resultado do meu pecado que vem sobre mim. Mas ser convencido da justiça é o Espírito convencer que o sacrifício sou eu. Amém, meu Senhor. Amém. E nem todos querem ser o sacrifício. Certeza não, Senhor. Porque quando eu reconheço a justiça de Deus, que o sacrifício sou eu, porque a justiça de Deus, ela só se aplaca com o sacrifício. E quando eu entendo que o sacrifício sou eu, então o meu eu tem que morrer. Amém, Senhor. Amém. Então a minha vontade tem que morrer. Verdade, meu Senhor. Então os desígnios do meu coração precisam sair para que entre os desígnios do coração de Deus. Aleluia, Senhor. E é aqui a última fase da transformação, que eu chamo de conversão, se complica. Porque tem um monte de gente convencido dentro das igrejas, mas não convertidos. Oferecimento, meu Senhor. Existe um tanto de gente convencido do pecado, convencido do juízo, morrendo de medo de Deus, por causa do juízo, mas quando chega no ponto da justiça, eles caem fora. Aí não, peraí, me comprometer por completo? Não. Aí não, pera lá. Acabe tinha se acercado, diz a Bíblia, de 400, eu gosto desse texto, diz assim, dos seus profetas, não é profeta do Senhor, dos seus profetas, profetas que diziam a ele o que ele queria ouvir,
Profetas que chegavam para ele e diziam assim: olha, isso mesmo, Acabe lindo, oh magnífico rei, você é o cara. Ele dizia assim: ele aqui, sou eu, né? Como diz o irmão Roberto Carlos, nesse cara sou eu, né? Estou profetizando. Amém. Na vida do Roberto Carlos. Quando chega nesse ponto em que o sacrifício sou eu, então Acabe diz: não, pera lá. E eu acho tão interessante porque ele busca a ajuda do homem de Deus. Só que o homem de Deus não se impressiona. Porque o homem de Deus, amado, os olhos dele não estão aqui na terra. Homens de Deus, os olhos deles estão nos céus. Então não importa o poderio que um governo possa ter, que um reino possa ter, os olhos do homem de Deus não está posto nessa terra, nada irá impressioná-lo. Aleluia, Senhor. Amém, meu precioso Senhor. Com certeza, meu Deus. Ele diz: primeiro nós vamos consultar a palavra. O que a Bíblia diz a respeito disso? E aí ele diz: espera aí, vamos chamar os meus profetas. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Magnífico, porque quem pode contra você? E o eu dele: eu sou o cara. Isso aí eu já até sabia, né? Isso aí eu até já imaginei. Quem que vai ficar na frente do grande Acabe? Mas o rei Josafá olha e diz assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Tem homem de Deus aqui não? Tem homem de Deus nesse lugar não? Josafá desqualifica os 400, uma pancada só. Aleluia. Numa pancada só, o homem de Deus dizia: não testificou não. Porque o homem que vive segundo a palavra de Deus, querido, quando Deus fala, testifica. Amém, meu precioso Senhor. Você entende isso, amém? Só é enganado quem não foi convencido da justiça. Com certeza, meu Deus. Presta atenção, querido. Você só é enganado por falsos profetas se você não foi convencido da justiça. Porque a justiça convence que você é o sacrifício. Amém. Diga ao teu irmão: a justiça convence que você é o sacrifício. Ele é você. Aleluia. Mas quando, amado, essa justiça, eu posso até estar meio convertido. Sabe uma pessoa meio convertida? Lá em Limeira tem, aqui em Atlanta não tem. Mas lá em Limeira tem. É verdade. Mas em Atlanta não tem não, meio convertido. É todo mundo convertido. Profetiza, filho do homem, profetiza. Pessoas que se deixam moldar até certo ponto, mas a partir daquele ponto não se deixam. E diz a palavra de Deus, amado, que então ele pergunta: disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Qual foi a resposta? A resposta foi: tem. A resposta foi: há um profeta ainda. Diga ao irmão que está do Senhor: ainda tem. Sim, ainda há um profeta do Senhor, porque Deus sempre deixa os seus remanescentes nas mais diversas circunstâncias e situações. Ele levanta pessoas específicas para momentos específicos. Ele guarda homens de Deus com a palavra santa dentro deles, não importa a circunstância ou o período que está vivendo. Mesmo dentro daquele reino que se tornou um reino idólatra, que se tornou um reino adúltero, que se tornou um reino de mentira, ainda havia um homem de Deus. Aleluia, Senhor. Sabe por que Deus faz isso? Para que o homem seja indesculpável diante dele. O relato de Acabe é o seguinte: tem um, mas eu não gosto dele.
Continua lendo o texto para você ver. Tem um, mas eu não gosto dele. Sabe por que eu não gosto dele? Porque ele só fala o que é mal. Ele nunca profetiza de mim o que é bom. Olha o verso 8 para você ver o que é lá. Inclusive ele está excluído dos meus 400. Cara chato. Ele vem e fica tocando o dedo na minha ferida. Só fala o que é mal ao meu respeito. É um tal de Micaías, filho de Imla. Está escrito aqui. Josafá faz assim: não fale assim do ungido do Senhor. Não fala assim do homem de Deus. Traz ele que eu quero ouvir. Sensibilidade espiritual, amém? Amém, Senhor. Tem um monte de gente falando dos servos do Senhor. O conselho de Josafá é: não fale assim. Amém, meu Deus. Senhor. Pare para ouvir o que ele tem para dizer, mas com a serenidade do coração, porque ele busca salvar a tua vida. Aleluia. Ele busca preservar você do mal. Amém. Se existe profeta falando contra você, querido, as pessoas é assim, se disser assim: olha, eis que eu te digo, me agradei de ti, semana que vem uma Ferrari estará na sua porta, assim digo eu. Mas se vier uma palavra que diz assim: eis que eu te digo, não tenho me agradado de isso, não é Deus não, está amarrado. Não pode tirar a mão da minha cabeça. Não vai falar isso não. Né? Pastor João está dizendo: vai chegar um chevette na sua porta. Ninguém merece também. Não, eu não aceito. Falou o que eu não quero ouvir, eu não aceito. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me aqui Micaías, filho de Imla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles, na maior bajulação. Os 400 diziam: magnífico para lá, magnífico para cá. E Josafá: sei, não está testificando meu coração não. Em momento nenhum você está exaltando Deus, você só está exaltando o homem. Profeta que não exalta Deus, exalta o homem, é falso profeta. Com certeza, meu Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Profeta que vira para você e diz: você vai ser grande, não é de Deus não. Que grande importa que eu diminua e que ele cresça. Mas eu nem sempre quero ouvir, porque eu estou só convencido do pecado, do juízo, mas a justiça de Deus, que me sacrifica o que exige o meu sacrifício, ainda não foi aceito. Então eu quero ouvir aquilo que me convém. Tem um rei davídico aqui. Tem um cara sustentando a santa semente no meio disso tudo. Eu quero que você não tire os olhos dele. Porque tem um cara que está inconfortável no meio daquela situação. Eu creio que Josafá não estava muito confortável ali não. Embora estivesse sentado no trono, com toda a pompa real, não sei o quê. Ele não está confortável com aqueles 400 caras. Eis que te digo para lá, eis que te digo para cá. E ele disse: quando é que vai chegar um homem de Deus de verdade? Aí de repente, amado, presta atenção que o texto é muito sério. Aí de repente, um cara chamado Zedequias, sacerdote, no verso de número 11, ele então tem uma sacada. Presta atenção. Ele tem uma sacada aqui violenta. Ele pega, faz para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses chifres escornearás os sírios até que todo os consuma.
E todos os profetas concordaram com ele, dizendo: sobe a Ramate-Gileade. Um ato profético ilegítimo. Sabe por quê? Zedequias sabia a reforma que Josafá havia feito em Judá. Ele conhecia a palavra e os de Judá também conheciam a palavra. Os homens que seguiam Josafá, na verdade, eram grandes homens de Deus, vestidos de soldados. Os homens que acompanhavam os guerreiros de Josafá eram grandes homens de Deus, vestidos de soldados. Eram homens que conheciam a palavra de Deus, não eram brutos que nem os homens de Acabe. Ele se cercou de homens que conheciam a palavra de Deus. Embora estivessem vestidos de soldado com espada e tudo mais, eram homens que manejavam a palavra. Quando você lê em 1 Crônicas 17, 18, você vai ver que Josafá montou uma escola teológica para os seus soldados. Aleluia, Senhor. Eram soldados instruídos na palavra de Deus. Zedequias sabia disso, o sacerdote. E aí ele tenta fazer uma trapaça com a palavra. Sabe por quê? Há uma profecia que Moisés liberou em Deuteronômio 33:17, dizendo assim: olha, Israel, como um touro com chifres de ferro, você esmagará as nações e ninguém parará diante de você. Zedequias tenta distorcer a palavra para homens que conhecem a palavra. Você está me entendendo, amém? Amém, meu Senhor. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele não usou a Bíblia, mas está escrito a teu respeito que não tropeçarás numa pedra. Então pula daqui para baixo, que está escrito. Então Zedequias, amado, numa síndrome de Satanás, faz um teatro com a Bíblia, porque é próprio dos falsos profetas. Eu estou ensinando para você algo precioso nessa manhã. Amém, meu Senhor. É próprio dos falsos profetas teatralizar a Bíblia. Não há unção no que eles fazem, não há unção no que eles dizem, ainda que esteja escrito, mas também está escrito. E o Espírito de Deus precisa testificar no seu coração. Para isso a palavra de Deus tem que estar viva dentro de você. Para isso a transformação tem que ser completa. Na vida de Josafá, ele aceitou ser um sacrifício para Deus. Ele não fazia a sua vontade, mas ele fazia a vontade de Deus. Então este homem tinha sensibilidade espiritual. Ainda que alguém fizesse um teatro com a Bíblia, ele não caía, porque o Espírito de Deus não testificava para ele que era Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. É verdade. Você entende isso? Amém? Amém. Então eu quero que você, querido, seja maduro no Espírito. Porque todo o tempo Satanás está tramando contra você. Em todo o tempo Satanás quer induzir você, quer fazer você crescer os olhos para Ramate-Gileade, como sendo partilha de uma herança. Ah, querido, Deus é quem vai trazer na sua vida, não é homem que vai fazer na sua vida. Se Deus quiser entregar, Ele não entrega só uma cidade, Ele entrega uma nação nas tuas mãos. Mas não é por métodos humanos, é por método divino. Josafá, amado, tinha no seu coração não abandonar a palavra de Deus, muito embora ele estivesse sendo tentado a abandonar a palavra. Imagina você, o negócio aqui estava fervoroso, fogo estranho. Você já imaginou a estripulia que esses caras estavam fazendo? Tinha 2 reis assentados ali. Então a minha performance, uau, ela tem que ser melhor. Zedequias tem uma ideia: eu vou pegar a Bíblia, vou fazer uma performance bíblica aqui, fazer um ato profético. Correu lá,
Você tem noção da criatividade do falso profeta? Pega Deuteronômio 33, 17, diz quais são as palavras que Deus falou que nós derrubaríamos as nações. Só que a palavra só vai funcionar na vida de quem já é um sacrifício. Porque na vida de quem não é um sacrifício, querido, ela só é palavra. Para a palavra de Deus ter a ativação profética, a tua vida tem que estar de acordo com a vontade divina. Amém. Se a tua vida estiver de acordo com a vontade divina, então a unção profética é ativada através da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é o ativador, ela é a ativadora da unção profética. Diga a pessoa que está do seu lado, a palavra de Deus é a ativação da palavra profética. Ou da unção profética. Diga unção profética. Aquilo não impressiona. Não impressiona Josafá. Josafá diz, a firula está bonita, mas é só firula. Não sinto no meu espírito. Cadê o homem de Deus que vocês disseram que tem nesse lugar? E de repente chega Micaías. E o homem que vai buscar Micaías diz assim, ó, deixa eu te dar um aviso, cara. Está todo mundo profetizando que vai dar certo. Se você profetizar o contrário, nós vamos pegar você de pau depois que terminar essa sessão. Se você falar o contrário, você vai se dar mal. Então você chega lá e fala o que todo mundo está falando. Micaías diz assim, que Deus mandou eu falar, eu falo. Eles disseram, se você fizer isso, você vai apanhar feio. Ele disse, o que Deus mandar falar, eu falo. Amém. Está entendendo, amém? Amém, Senhor. Quando ele chega diante de Acabe, eu estou quase terminando, mais 1h30 eu termino. Amém. Estou brincando. Quando ele chega diante de Acabe, ele desdenha de Acabe. Acabe está sentado no trono. Olha para Josafá e diz, é esse. A cara dele. Vai, fala aí, ô sujeito. Aí Micaías desdenha dele assim, vai lá, fica à vontade, sobe lá, vai. Ele olha para a cara de Micaías e diz assim, você está desenhando de mim, cara? Eu sou um rei, Acabe. Ele diz, ué, você não quer ouvir o que você quer ouvir? Então vai, mete a cara. Aí diz assim, conjuro-te pelo teu Deus, fala a verdade. Aí diz, agora você me deixou a verdade. Negócio é o seguinte, você é um cara que tem desagradado a Deus. Não falei? Está ouvindo, né, Josafá? Você não está vivendo segundo a palavra do Senhor. Você vai morrer. Eu vi Israel disperso pelas montanhas como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono. Verso 17. Só para você ir acompanhar comigo. Deus disse, através da boca de Micaías, você não é o dono das ovelhas. Verdade, Deus lindo. Você não é o dono das ovelhas. Deus vai te matar e vai dispersar esse reininho que você fez. Todo esse império que você fez, Deus vai dispersar. Vê o verso 18. Não disse? Não falei que esse nunca me dá uma palavra boa? Ele só fala o que é mal. Eu não te falei? Te falei assim. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto com ele, à sua direita e à sua esquerda. E aí tem um negócio esquisito acontecendo aqui no céu agora. Porque quando o homem não é transformado, até o céu conspira contra ele. Quê?
Às vezes o cara diz, foi o cão. Foi Deus mesmo que deixou acontecer. Quando a pessoa está vivendo fora da palavra de Deus, quando ele não se tornou um sacrifício, quando ele não se converteu de verdade, até o céu conspira contra ele. A Bíblia diz assim, sai um espírito e pergunta para Deus assim, o Deus pergunta assim, quem que vai descer lá e acabar com esse cara? Você consegue imaginar um negócio desse? Deus vai olhar assim e dizer, eu estou com nojo desse cara, quem de vocês quer ir lá e acabar com ele? Por favor, faz esse favor para mim. Aí um espírito criativo lá no céu diz assim, posso eu? Deus disse, qual que é o plano? Ele diz assim, não, eu vou passar lá e eu vou ser um espírito de engano. E eles vão achar que estão profetizando de verdade. Meu Deus! É aí que se torna difícil se você não tiver a sensibilidade do Espírito. Porque eles creem que estão profetizando de verdade. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém. Você já conversou com pessoas que estão no engano, mas eles têm certeza que eles estão certos? Espírito do engano. Eles têm uma convicção que eles estavam certos. Micaías disse, olha, teve uma reunião sinistra no céu a teu respeito, cara. Tua cabeça foi pedida, você já era. Porque você permitiu somente a palavra de Deus entrar em pontos que eram favoráveis. Você vai morrer, então eu me arrependo. Você precisa viver morto para si mesmo. Não, aí não. Morrer para o mundo e viver para Deus? Não, peraí, aí não. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, né? Eu vou resumir por causa do nosso horário. Então diz a palavra de Deus que numa disputa de governo espiritual, Zedequias, o mesmo que fez lá o tal do ato profético ilegal, deu um tapa na cara de Micaías. Lá no verso 24. Ele dá um tapa na cara de Micaías e diz, por onde passou o Espírito de Deus de mim foi para você. Profeta, aqui sou eu. Por que Deus falaria com você, desprezível, e não falaria comigo, que tenho a honra do rei? E deu um tapa na cara de Micaías. Por onde passou o Espírito do Senhor para falar contigo? Então Micaías disse para ele, você vai ver, porque esse Espírito vai revelar-se para você. Vai chegar um dia que o falso profeta vai estar de encontro com o Espírito do engano. Ele diz, quando você entrar na câmara, ele vai se revelar para você. Você vai dar de cara com um demônio, cara. Você já imaginou um negócio desse? Cara se dizendo homem de Deus, e vem um profeta de Deus e diz, você vai dar de cara com um demônio, e você vai saber quem é o Espírito que está te inspirando. Então colocaram, as Zedequias deu ordem, então, pegaram Micaia, o rei de Israel, mandou ordenar que então mandasse ele de volta para a cidade onde ele tinha vindo, mas mandasse cativo, mandasse ele preso, metei esse homem na casa do cárcere, angustiai, com escassez de pão e de água, até que eu volte vitorioso. Deixa eu te dizer algo, porque esse culto está muito profético nessa manhã. Você sabe qual é a estratégia daqueles que não aceitam o homem de Deus? É tirar o apoio. Vou tirar o apoio para ele se arrebentar e eu vou voltar por cima. Isso é demoníaco. Com certeza, meu Deus lindo. Isso é demoníaco. Tira! Mete ele no cárcere. Vamos angustiá-lo. Vamos trazer escassez na vida dele. Tira todo o apoio. Quem sabe ele muda de ideia quando vir eu voltando por cima.
eu quero te dizer que quem tem compromisso com Deus, diz como o apóstolo Paulo disse, porque eu estou bem certo que nem anjos, nem principados, Aleluia. nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem perigo, nem espada, nem fome, nem sede poderá nos separar da palavra do Senhor. Aleluia. Amém, meu príncipe Você entende isso, maravilhoso. amém? Eu estou bem certo, porque eu posso todas as coisas. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que Acabe vai para a guerra e Acabe morre. Acabe desafia a palavra de Deus, crê nos falsos profetas e morre. Então meu alerta para você nessa manhã é que se você crê no falso profeta, vai morrer. Infelizmente, meu Senhor. A palavra de Deus diz, amado, que a batalha se acirrou de tal maneira que virou aquele furdunço. Acabe tentou dar uma de esperto. Ele vira para Josafá e diz assim: fica vestido de rei, que eu vou me vestir de soldado. Você vai ficar na liderança. Eu vou só entrar no meio do povo. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que o primeiro a ser atacado é o rei. Então, os assírios, é muito lindo isso. Agora eu vou concluir de verdade. Os assírios disseram: vai direto no rei, esquece os soldados, vai e pega ele. Está cercado de homens valentes, vai lá e pega eles. Nós pegamos ele, acabou a guerra. E diz a palavra de Deus que Josafá estava vestido de rei, eu não temo mal algum. Aleluia. Se você precisa se disfarçar para sair vitorioso, então vai. Pegou ele? Amém, meu príncipe. Se você precisa se disfarçar para ser vitorioso, vai. Eu vou continuar na posição que Deus me colocou. É de rei que Deus me colocou, é de rei que eu vou para a guerra. Amém, meu Senhor. E a Bíblia diz que os assírios vieram contra ele. E é muito interessante, não dá tempo de eu explicar tudo para você. É muito interessante que eles vieram assim que nem cães raivosos, diz a Bíblia. E Josafá cercado daqueles homens de Deus em volta dele. E quando eles vieram com aquele exército para destruir Josafá, Josafá gritou: sou eu, Josafá! Aleluia. Os caras disseram: para todo mundo, com esse não dá para mexer, volta. Aleluia. 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 Você está entendendo também? Ele grita e diz: ei, sou eu, Josafá! Só ele dizer isso, os caras tremeram na base e dizem: volta, 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 volta. Esquece, é engano. Volta, com ele não dá. Volta para os soldados, deixa ele. Encara os soldados. Quem estava lá no meio da guerra vestido fora da posição? Acabe. Aí diz a Bíblia que, ao acaso, um homem, no verso 34, um homem entesa a sua lança no seu arco e joga para cima uma flecha. A flecha foi guiada numa fenda que havia na armadura de Acabe e o atravessou. No meio daquela multidão, a flecha encontrou uma brecha na armadura de Acabe. Você entendeu isso, né? Amém. E Acabe morre. E Acabe morre. Fora da posição e com uma armadura com brechas. Eu quero deixar que o Espírito de Deus ministre isso para você. Fora da posição e uma armadura com brechas. Acabe morreu. Josafá assumiu o reino. Você entende isso, amém? Amém, meu príncipe maravilhoso.
Que você entenda nessa manhã o que o Espírito de Deus está nos dizendo. Venha, Senhor. Se apegue à palavra de Deus. Fique apegado a Ele. Não importa se tem 400 profetas dizendo que você tem que fazer a sua vontade. O que importa é o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Aleluia. O Espírito Santo precisa completar a sua obra em mim. Precisa completar a sua obra em você. Ele precisa me convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E a justiça de Deus convence que o sacrifício sou eu. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Eu passei bastante por orar, mas eu quero orar com você.